telejornal, a União Europeia poderá desbloquear um financiamento suplementar a favor de São Tomé e Príncipe. A boa nova foi anunciada pelo embaixador da União Europeia, que esta terça-feira participou no encontro de revisão a meio percurso do Programa Indicativo de Cooperação com São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe tem um programa indicativo de cooperação com a União Europeia para 6 anos, avaliado em 28 milhões de euros. O programa, que deverá terminar em 2020, está repartido em apoios ao setor de água e saneamento e ao orçamento. O apoio ao orçamento, tanto apoio ao setor de água e saneamento e orçamento, totalizam 20,25 milhões de euros, e temos o apoio às fileiras agrícolas, que totaliza 6,75 milhões de euros, e depois temos o apoio financeiro, tanto assistência técnica e funcionamento do Gabinete do Ordenador Nacional. Este encontro é um exercício para avaliação das responsabilidades de São Tomé e Príncipe em matéria da execução dos referidos projetos em curso. Temos que fazer uma avaliação dos compromissos para permitir o desembolso dos tranches seguintes. Portanto, este ano está em causa o montante, temos duas tranches, uma variável e outra fixa. Portanto, temos a tranche fixa que totalizam 3,5 milhões de euros destinados ao apoio sectorial, que tem a ver com água e saneamento e orçamento. E temos a tranche variável, que totaliza $1 milhão para o apoio da água e saneamento. Para o desembolso deste montante, de 4,5 milhões de euros, torna-se necessário fazer esse exercício, avaliar, ver se, tanto foram cumpridas as responsabilidades de São Tomé e Príncipe. A agenda contempla 2 rondas avaliativas, mas nesta primeira, a União Europeia mostrou-se satisfeita com o grau de cumprimento por parte das autoridades nacionais. Há uma satisfação geral do desempenho do governo santomense. Por conseguinte, o senhor embaixador vem-nos anunciar que, para além do desembolso relativo ao ano 2017, é muito provável que a União Europeia possa fazer tanto o reforço dessa cooperação, dotando o país de mais um envelope financeiro suplementar. Isso mesmo, confirmou o diplomata Helmut Kulitz. Estou honrado em dizer que as coisas estão a correr bem. Todos os indicadores estão conforme, o progresso é 100%. É com uma boa perspectiva que estamos nesta avaliação em comum com os nossos parceiros são-tomenses. E tenho confiança de que nos 3 anos que restam poderemos facilmente executar o que resta deste programa. Há efetivamente a perspectiva de reforçar o pacote financeiro. União Europeia dá nota positiva ao governo pela execução de projetos financiados por Bruxelas, o que poderá determinar o reforço da verba. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural entregou a Associação de Criadores de Pedroma 20 caprinos. A entrega enquadra-se no âmbito do projeto de integração agro-silvo-pastoril, que tem o apoio financeiro da FAO. São no total 20 caprinos, sendo 18 fêmeas e 2 machos, que foram esta terça-feira entregues à Associação dos Criadores de Pedroma no âmbito do projeto de integração agro-silvo-pastoril do FAO. Foram caprinos de raça Boer provenientes do Ruanda. Desde sempre, a agricultura e a pecuária desempenham um papel fundamental na existência e permanência de qualquer ser humano, quer no ponto de vista econômico-social e no ponto de vista alimentar. É nesse contexto que, felizmente, com o apoio do projeto agro-silvo-pastoral, nas pequenas e médias explorações, financiado pelo FAO de São Tomé e Príncipe, beneficiamos hoje com 20 cabeças de caprinos, sendo 18 fêmeas e 2 machos. É de salientar que, com a recepção destes animais, irá garantir
e facilitar aos membros desta cooperativa na produção de carnes, como também de outros derivados. O país precisa de aumentar a proteína animal para a melhoria da dieta alimentar, afirmou o coordenador do projeto. Os objetivos deste projeto estão sendo cumpridos, nomeadamente o aumento da diversificação das produções agrícolas, especialmente da pecuária. No dia 8 de fevereiro de 2017, vai chegar ao nosso país, vindo de Ruanda, 113 cabras, sendo 20 machos e 93 fêmeas, que vêm contribuir para o aumento da produção agrícola e pecuária neste país, melhorando o consumo de proteína animal, consequentemente reduzir a pobreza no mundo rural. A entrega destes caprinos surge no âmbito da política do governo de luta contra a pobreza no meio rural. Nós trouxemos uma cabra que pode ser adaptada à produção de carne e também aqui está sendo dada uma cabra local, não é a cabra que nós importamos de Ruanda, uma vez que nós, depois de algum tempo, observamos que essas cabras têm alguma dificuldade de adaptação, sobretudo nas regiões com alguma umidade, e por isso nós decidimos adquirir cabras locais para poder dar essa cooperativa. Nós sabemos que a classe jovem nas comunidades é a maioria e é a classe que mais padece da situação de desemprego. Esse mais vem ajudar, se não minimizar, situações também de desemprego nas comunidades, porque no fundo são projetos que vêm com o objetivo de criar um autossustento ao nível das comunidades. O governo está empenhado a radicalizar a pobreza ao nível do Santo Tomé e Príncipe e não é possível o governo sozinho atingir esses objetivos. A Associação dos Criadores do Pedroma do distrito de Cantagal a ser beneficiada com caprinos no quadro das atividades da Semana do Dia Mundial da Alimentação. A Direção dos Impostos, em colaboração com a Polícia Nacional, iniciou esta terça-feira uma operação de fiscalização das viaturas. Uma operação que terá continuidade visa controlar os proprietários das viaturas que ainda não pagaram imposto sobre veículo do ano 2017. As brigadas estavam concentradas em diversos cantos da capital. Uma operação de fiscalização dos proprietários das viaturas que ainda não pagaram os impostos sobre o veículo relativamente ao ano 2017. Estamos a levar a cabo uma operação stop conjunta, combinada entre os agentes da Direção dos Impostos e a Polícia Nacional, com vista a obrigar aos proprietários e detentores de veículos automóveis que até este momento, neste mês de outubro, ainda não fizeram o pagamento da contribuição, do imposto sobre o veículo. Nós estamos a terminar já essa operação e veio a confirmar a nossa suspeita que efetivamente grande número de viaturas circulam sem o dístico devido. Então estamos nessa operação obrigando-os a fazer o pagamento. Então, o balanço que nós fazemos em relação à cobrança desse imposto até ao mês de setembro é bastante positivo. A esta hora, no ano passado, em outubro do ano passado, tínhamos cobrado para aí cerca de 3,4 mil milhões de dólares, mas a essa altura já estamos a 4,3 mil milhões de dólares. O diretor dos impostos deixou um apelo aos proprietários das viaturas. O apelo que nós fazemos é no sentido a todos quantos são proprietários de veículos que entraram no país ao longo deste ano, fora do período de cobrança. A lei norma como é que se vai... há eventualmente carros que vão ser cobrados agora sem multa e outros até que com uma pequena multa. Então, o apelo que nós fazemos é que o imposto do veículo é de cor da lei, no sentido de haver a justiça fiscal desejada. Era bom que todos os detentores do veículo pagassem o imposto devido. Não é correto, não é aceitável que uns pagam e outros não pagam. Então, por isso, esta operação vem nesse sentido, de modo a trazer um pouco mais de justiça. Se é obrigado por lei, então todos estão obrigados por lei. Direção dos Impostos, em colaboração com a Polícia Nacional,
a dar início à operação de fiscalização sobre o imposto de veículo referente ao corrente ano. Notícias falsas nas redes sociais foi tema de uma videoconferência realizado esta manhã em simultâneo entre 5 países da CPLP, nomeadamente São Tomé e Príncipe, Portugal, Cabo Verde, Angola e Moçambique. O evento teve lugar no país, mais concretamente no Hotel O'Malley Lodge, e serviu para debater os desafios à informação digital, os novos médias. A Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa, a ICEP, foi quem organizou esta atividade. O Hotel O'Malley Lodge foi o local escolhido para a videoconferência sobre fake news and fact-checking, notícias falsas nas redes sociais. Para este evento moderado a partir de São Tomé, pelo diretor da televisão São Tomense, estiveram presentes representantes da AGER, CST, TVS Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, Rádio Jubilar e RTP África. O tema foi apresentado a partir da Estação de Rádio e Televisão Portuguesa em Lisboa, na presença do Presidente do Conselho de Administração da RTP. Participaram em simultâneo na videoconferência os 5 países da CPLP, nomeadamente São Tomé e Príncipe, Portugal, Cabo Verde, Angola e Moçambique. Uma conferência sobre o tema das fake news, né, e a forma de lidar com elas no mundo digital, em que a comunicação é difundida muito rapidamente entre os países e onde milhões de pessoas têm acesso à informação que muitas vezes é falsa, e isto tem impacto também na reação destas pessoas, no seu comportamento e nas suas tomadas de decisão. Portanto, é uma conferência organizada pela ICEP, Associação Internacional de Comunicação de Expressão Portuguesa, uma associação que reúne órgãos de comunicação social de países de expressão portuguesa, operadores de comunicação, telecomunicação, correios, essa associação organiza conferências várias vezes por ano, e esta tem a particularidade de ser difundida de forma digital, em videoconferência, Skype, e com portanto, transmissão em simultâneo em vários países. O que se denotou desta conferência, o que eu pude depreender dela, esse fenómeno de notícias falsas é mundial, enraizado, e as redes sociais sobretudo, e o combate não me parece coisa fácil. Não, de maneira nenhuma. Foi o que aprendemos. Foi uma apresentação de Alexandre Brito. Ele fez aí um panorama da forma como as coisas são difundidas nos Estados Unidos. Nós vimos o impacto que esteve nas últimas eleições americanas. Houve também interferência de outros países nas eleições, a forma como as notícias foram produzidas. Nós temos fenómenos mais locais, mais em Santo Tomé, os perfis falsos no Facebook, as informações são veiculadas. Como é que nós, cidadãos, conseguimos lidar com essas informações? Como verificar a veracidade dessas informações? O impacto que isso pode ter também na opinião pública são desafios novos que sempre existiram, não é? Mas que agora ganham um caráter, são amplificados porque têm um impacto. Há mais pessoas a acederem à informação. Antes nós tínhamos os chamados panfletos. E a produzirem. A produzirem, sim. Portanto, a informação, hoje qualquer um de nós pode produzir informação, não é? Antes nós tínhamos um porto seguro, que eram os mídias tradicionais, com editores, com pessoas a verificarem a informação. Hoje a informação é produzida por qualquer cidadão com um telemóvel no bolso. Portanto, ganha-se muito em reatividade, a informação é espontânea, mas também perde-se se houver gente mal intencionada e quiser difundir notícias falsas. Os participantes dos 5 países presentes debateram os desafios à informação digital nos novos mídias. Para um dos participantes santomense, o tema em debate é de atualidade mundial. Nesta altura é tema no país aquilo que tem sido as notícias que circulam nas redes sociais, sobretudo Facebook, aquilo que é considerado os perfis falsos, e
e chama-nos a atenção sobre a réplica que o Ministério Público deixou em aberto, que vão agora à caça dos eventuais donos dos perfis falsos, e sabemos que corre no país a preocupação das autoridades de ter um controle sobre aquilo que tem sido publicado no Facebook, mais naquela temática do perfil falso. Aqui podemos ter também atenção que muitas dessas notícias alcançam diversas pessoas fora e dentro do país, portanto aqui estamos perante um desafio, mas temos a consciência que as novas tecnologias de informação e comunicação hoje à escala mundial foge o controle das autoridades. São Tomé e Príncipe a participar pela primeira vez na videoconferência organizada pela Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa, AICEP. Uma palestra sob o lema Saúde Mental no local de trabalho marcou esta terça-feira a celebração do Dia Mundial da Saúde Mental em São Tomé e Príncipe, uma ocasião aproveitada pelo Ministério da Saúde, do Emprego e Assuntos Sociais, Igreja Católica e algumas ONGs refletirem sobre o estado da saúde mental no país. O número de pessoas com problemas de saúde mental está a aumentar no país. O Hospital Aires de Menezes, que presta cuidados no âmbito da saúde mental, tanto na área curativa como preventiva, registrou este ano um aumento de casos comparativamente ao ano passado. Nos últimos 12 meses, eu digo-lhe que houve aumento e, infelizmente, na camada jovem. Nós temos tido novos casos de internamento na camada da faixa etária dos 17 até os 25 anos. Por isso é que foi dito que o estudo está sendo feito. Esses pacientes recentes que nos têm chegado, grande parte deles tem a ver com o consumo de substâncias psicoativas. Portanto, substâncias psicoativas, só para dar um subsídio. Todo mundo sofre de depressão ou de perturbação mental. Entre eles, se encontram mais de 50 santomenses. No dia em que se assinala o Dia Mundial de Saúde Mental, o governo reconhece esse problema e é muitas vezes negligenciada a nível mundial. O equilíbrio da vida profissional é uma prioridade para todos os funcionários. São muitos os que procuram o equilíbrio entre o trabalho e a vida. No entanto, para que haja no nosso país algum equilíbrio entre a nossa função de servir e a nossa vida, que temos que introduzir metodologias de trabalho, particularmente no Hospital Dr. Aires de Menezes e nas áreas de saúde. É preciso que todos nós, sem exceção, tenhamos uma visão de tudo que é decisivo na nossa missão de servir. A Ministra da Saúde disse que é necessário cuidar da nossa saúde mental, particularmente nos serviços de saúde. É para esse fim que é necessário, particularmente no Hospital Dr. Aires de Menezes e nas áreas, comecemos por normalizar os nossos procedimentos para melhor servirmos a todos os cidadãos. Temos que criar e adotar em todos os serviços do Ministério manuais de procedimentos, que é uma ferramenta importante, tal como o telefone, a internet e outros, porque o manual de procedimentos é um fator imprescindível para disseminar, divulgar e espalhar a nossa filosofia, o nosso saber no processo de servir os outros. A Organização Mundial da Saúde refere que a maior parte da população ativa passa mais de 60% do seu dia no trabalho, daí que a saúde mental no trabalho está no centro das interações sociais do dia a dia. A santé mentale est donc l'une des priorités de l'OMS. A saúde mental é uma das prioridades da OMS. Incentivamos os países a promovê-la no local de trabalho e a construir coligações amplas que estimulem as melhores práticas, diminuam os comportamentos negativos e capacitem os indivíduos com vista à promoção de uma boa saúde mental para todos. E permettre aux individus de promouvoir une bonne santé mentale pour tous.
O ministro do Emprego e dos Assuntos Sociais que encerrou o ato defende que é necessário mobilizar recursos com vista a assegurar a prestação dos cuidados de saúde mental adequado e sensibilizar profissionais e a sociedade em geral para a atenção que deve ser dada às pessoas com problemas mentais. Governos e organizações de saúde pública, sociedade civil, organismos multilaterais, doadores devem desenvolver esforços em prol da realização deste objetivo. Existem tratamentos eficazes para uma série de distúrbios mentais. As profundas transformações sociais que vivemos colocam os problemas da saúde mental como a principal causa de incapacidade e uma das mais importantes causas de mobilidade nas nossas sociedades. A tomada de consciência deste fato obriga a uma profunda reflexão sobre a organização política socioeconômica que vivemos, sendo forçoso relembrar que o projeto de construção social onde nos inserimos assenta em valores como a liberdade, a justiça e a democracia. Dia Mundial da Saúde Mental a ser assinalada com a realização de uma palestra sobre a saúde mental no local de trabalho. Nos últimos 12 meses aumentou o número de pessoas com perturbações mentais em São Tomé e Príncipe. Os números não foram avançados, mas o responsável pelos serviços de psiquiatria do Hospital Aires de Menezes revela que a maioria dos casos que dão entrada nos hospitais são jovens e adolescentes. O número de pessoas com problemas de saúde mental está a aumentar no país. O Hospital Aires de Menezes, que presta cuidados no âmbito da saúde mental, tanto na área curativa como preventiva, registrou este ano um aumento de casos comparativamente ao ano passado. Nos últimos 12 meses, eu digo-lhe que houve aumento e, infelizmente, na camada jovem. Nós temos tido novos casos de internamento na camada da faixa etária dos 17 até os 25 anos. Por isso é que foi dito que o estudo está sendo feito. Esses pacientes recentes que nos têm chegado, grande parte deles tem a ver com o consumo de substâncias psicoativas. Portanto, substâncias psicoativas, só para dar um subsídiozinho, inclui álcool, outras drogas ilícitas. Tanto são desses que nós temos tido, grande parte deles é relacionado com o consumo de substâncias psicoativas. Cosme Aguiar diz que o Hospital Dr. Aires de Menezes, apesar dos inúmeros problemas que enfrenta, tem feito o possível para atender tanto os casos crónicos como os novos casos de pessoas com problemas mentais. Nesse momento nós temos internados 53 pacientes, apesar de termos a lotação de 37 camas, é verdade, mas neste momento temos 53 pacientes internados. Infelizmente a lotação é pequenina e outra coisa, um dos grandes problemas que nós temos também é que temos internados juntamente pacientes agudos e crônicos. Isto foi falado há pouco tempo na intervenção, de que há necessidade de criarmos estrutura para podermos conseguir separar pacientes crônicos e pacientes agudos. A diferença entre agudos e crônicos: pacientes de agudos são aqueles cuja patologia é diagnosticada recentemente e estão no início do seu quadro. E os crônicos são aqueles pacientes que já têm o diagnóstico há mais tempo, a evolução é prolongada. Mas muitas vezes esses pacientes crônicos também têm a fase aguda da sua patologia, dependendo da patologia, porque há patologia que tem fase ativa e passiva. Problemas de pessoas com depressão também têm surgido no Hospital Dr. Aires de Menezes. Depressão temos tido e algumas delas realmente são diminutas, é verdade, relacionada com a situação social. A coordenadora dos Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Dr. Aires de Menezes
falava à margem da palestra sobre a saúde mental, organizada pelo Ministério da Saúde para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental. Contra o vírus papiloma humano, trata-se de uma vacina contra o cancro no colo do útero. A informação foi avançada esta terça-feira numa formação dirigida aos técnicos de saúde que decorre até amanhã na Biblioteca Nacional. A ação de 2 dias visa capacitar os técnicos formadores na área de vacinação contra o vírus HPV, vírus papiloma humano. Depois desta capacitação, os formandos vão depois transmitir os conhecimentos a 30 técnicos prestadores da saúde para implementar a partir de 27 de novembro a campanha de vacinação contra o cancro no colo do útero às crianças de 10 anos. Finalmente, para dar o pontapé de saída para a introdução da vacina contra o vírus de papiloma humano. Como todos sabemos, é um vírus que causa 70% do câncer do colo do útero. O país, com a colaboração dos parceiros, a OMS, Unicef e o Gavi, fizeram de tudo para que chegássemos a essa etapa. Esta ação é da responsabilidade do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação. Tem havido alguns casos de cancro de colo do útero. Foi esse um dos motivos que incentivou o governo em solicitar o apoio junto à OMS, Unicef e Gavi para implementarmos essa vacina para ajudar no combate contra o cancro do útero. Vai ser uma profilaxia para as nossas jovens adolescentes, para podermos garantir um melhor estado de saúde para essas crianças. Por isso, vocês estão aqui hoje para serem informados e, depois da formação, vocês também, por vosso lado, irão formar os outros prestadores, porque essa vacina vai ser em todo o país, a nível nacional, em São Tomé e na região autônoma do Príncipe. A representante da OMS, Organização Mundial da Saúde, aproveitou para deixar um apelo aos pais e encarregados de educação. Eu também quero aqui pedir a colaboração dos pais, encarregados de educação, dos professores, para nos apoiarem para que essa vacina seja um sucesso no nosso país. Conto também com a colaboração do Ministério da Educação, porque, como disse bem, grande parte dessas meninas, dos seus 10 anitos, já estão na escola e nós todos sabemos que já começou o ano letivo. Então, teremos que ir às escolas para vacinarmos essas crianças. Daí que é necessário a colaboração do Ministério da Educação junto aos professores para nos facilitar vacinar essas meninas. E nas comunidades, os delegados, os prestadores irão até os confins. Todas as meninas dos seus 10 anos deverão ser vacinadas. Técnicos santomenses na formação de capacitação para a vacinação contra o vírus papiloma humano do cancro do colo do útero. Na Ilha do Príncipe, o presidente do Governo Regional recebeu na segunda-feira, em audiência no Palácio do Governo Regional, a delegação do Ghana, que se encontra de visita à Ilha do Papagaio no âmbito da parceria de valorização de resíduos sólidos. Em 2016 foi rubricado a parceria entre a Unidade da Biosfera do Príncipe, mais Príncipe Traste, e a Cooperativa de Valorização de Resíduos da Ilha do Príncipe. A missão é chefiada por Sheila Chong, testa máxima do Comitê MAB Nacional e responsável pela implementação do programa Homem e a Biosfera da Unesco em Ghana.
encontra-se na Ilha do Príncipe para dentro de uma semana desenvolver junto à Cooperativa de Valorização de Resíduos ação de formação e trocas de experiências sobre a gestão neste ambiente. Esta segunda-feira foi recebido em audiência pelo presidente do governo regional, Tosé Cassandra. Em novembro do ano passado e em janeiro deste ano, duas cooperativas do São Tomé e Príncipe visitaram o Ghana para aprender a fazer joias de vidro reciclado. Em novembro foi uma equipa do Príncipe, a Cooperativa de Valorização de Resíduos. Em janeiro foi uma equipa da Cooperação Portuguesa em São Tomé. Então elas vêm aqui para ver o que é que já foi feito desde essa visita, como é que foi a construção da fábrica, o que é que tem estado a acontecer e porque o Ghana também quer aprender com o Príncipe sobre a gestão dos resíduos, principalmente no problema do plástico. Eles vêm ver o que é que nós estamos a fazer em relação ao plástico. Ação no quadro de uma parceria já existente entre a Unidade de Gestão da Biosfera da Ilha do Príncipe, Fundação Príncipe Trust e a Cooperativa de Valorização de Resíduos, com a reserva da Biosfera de Songor e das Cooperativas das Mulheres de Produção de Joias de Vidro, em Ghana. Desta reunião com o Presidente ficaram muito satisfeitas por verem que existe toda esta abertura da parte do Governo Regional em trabalhar com o Ghana, em convidá-las a vir aqui, a dar uma oportunidade para as senhoras locais do Ghana virem aqui verem o trabalho a ser feito no Príncipe e verificaram também que existe muita disponibilidade do Presidente em criar estas plataformas com o Ghana e que no futuro todos os stakeholders, portanto as pessoas envolvidas no Ghana neste tipo de ambiente, que possam vir aqui também aprender connosco e o Presidente mostrou claramente essa vontade. Reserva da Biosfera de Songor, Comitê MAB Nacional e Cooperativa das Mulheres de Produção de Joias de Vidro da República Ganesa, recebido esta segunda-feira em audiência pelo chefe do Executivo da Ilha do Príncipe.